Olá, rapaz! Aqui quem fala é a Bárbara, eu sou nutricionista da NutriQuality Control e hoje eu estou aqui para conversar especificamente com vocês sobre 4 maneiras de tornar a alimentação do filho de vocês, principalmente nessa fase da primeira infância, mais atrativa e mais saudável. Sabemos, né, pais, que o Brasil e o mundo passa por uma situação bem complexa que é a obesidade e para as crianças também, não temos um cenário diferente. Sabemos que uma a cada 3 crianças em idade escolar já apresenta excesso de peso. E o que, né, corrobora, também com os dados, epidemiológicos e os dados populacionais aqui do Brasil. Depois, né, da fase infantil, a próxima fase da vida seria a adolescência e depois a fase adulta. Se nós formos pegar esse retrato, da sociedade, da população adulta, nós sabemos que mais da metade da população, tanto representada pelo sexo feminino quanto masculino, está acima do peso. E muitos destes fatores estão associados a esse excesso de peso por conta de uma alimentação inadequada e inatividade física. O que culmina ao longo do tempo nas doenças crônicas não transmissíveis, que nós conhecemos também como diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, alguns tipos de cânceres associados, né, entre outras patologias que, apesar de serem doenças que podem ser controladas, impactam na qualidade de vida do indivíduo. Então, por isso, implementar hábitos alimentares saudáveis desde a primeira infância garante que essa criança ela vai estabelecer uma cultura alimentar adequada e nas próximas fases da vida ela vai ter a tendência de também se alimentar de uma maneira adequada. Então, por isso, hoje eu vou trazer para vocês 4 formas de manter uma alimentação adequada com os nossos pequenos. Primeiro, né, então nossa primeira orientação, nossa primeira dica a vocês é evitar expor a criança aos alimentos industrializados, principalmente aqueles que não oferecem nenhum tipo de benefício nutricional. E o que seria isso? Aqueles alimentos que vêm dentro de pacotinhos, como salgadinhos, ou ainda excesso de doces, né, chocolates. Então, todos esses alimentos acabam tendo um perfil de composição de nutrientes inadequada, né? Muitas vezes a composição alimentar destes produtos industrializados são ricos em açúcares, gorduras, né? Principalmente se forem salgados, ricos em sódio. Então, nós precisamos evitar a exposição excessiva das crianças a esse tipo de alimento. Até porque muitos desses alimentos apresentam uma palatabilidade que as crianças aceitam mais, né? Então, se eu sempre exponho meu filho a alimentos excessivamente doces, doces industrializados, ele vai já ter um paladar de referência para o doce muito doce. Tá? Então, por isso que nós evitamos esse tipo de alimento com frequência na dieta das crianças. Segunda dica, ser exemplo para o seu filho. Muitas vezes, a criança, ela passa, principalmente na fase pré-escolar, por uma fase de espelhamento. E o que seria essa fase de espelhamento? A criança quer ser o pai ou a mãe quando crescer. Ela se espelha nas suas atitudes. Então, acredito que a dica mais importante que eu venho a dar hoje a vocês, a orientação mais importante, está relacionada à questão comportamental. Se você quer que seu filho tenha uma alimentação onde insira todos os grupos alimentares de uma maneira adequada, você também precisa inserir na sua alimentação. Você precisa fazer esse reforço positivo e mostrar que você gosta do alimento, que você come o alimento. Essa é a melhor
melhor forma de instituir dentro da casa de vocês uma cultura alimentar. Então, quando a gente tem memórias afetivas da nossa infância, nós lembramos, né, de sentar à mesa, comer com os nossos pais, comer uma preparação específica da família, né, almoços de final de semana. Então, isso vai ser enraizado na memória afetiva da criança. Então, por isso, é essencial que nós tenhamos esse comportamento de espelhamento positivo com os nossos filhos. Terceira dica, variar os alimentos. Quanto mais colorida for a alimentação do seu filho, mais nutrientes aquela alimentação terá. Quanto mais colorida for a alimentação do seu filho, mais vitaminas, minerais e os macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras, a alimentação do seu filho terá. Isso é positivo, né? Então, ao montar um prato, pense numa composição colorida que privilegie todos os grupos alimentares, desde os alimentos da base da pirâmide, que são os carboidratos, os feculentos, aqueles alimentos que vão dar energia, os alimentos proteicos, que estão responsáveis, se são responsáveis, né, pela síntese muscular do nosso corpo, as carnes, os ovos, as proteínas de origem vegetal, como os grãos, né, as leguminosas, que são os feijões, e vitaminas e minerais, que nós encontramos em frutas, verduras e legumes. E a última orientação que eu deixo para vocês, para que a gente desenvolva a afetividade da criança ao alimento, nós precisamos envolvê-la no preparo. Ou no preparo, ou na escolha desse alimento, falar sobre alimentação com a criança. Muitas vezes a criança, nós falamos diversos temas com a criança, com o filho de vocês, e muitas vezes a alimentação, ela só é falada no momento da refeição. Então, será que a criança está conectada com a alimentação naquele momento? Às vezes ela está pensando em outra questão, ela está pensando em brincar, correr, e a hora da alimentação ela tem que ficar sentada e comer. Então, para muitos pré-escolares, essa situação é chata. Eles encaram como uma situação, ai, que chato, eu preciso comer. Se nós falarmos da alimentação constantemente de uma maneira prazerosa, a criança vai ter a tendência a entender que esse também é um momento prazeroso. E a criança, ela é muito colaborativa, ela gosta de ajudar. Então, como que eu consigo envolver a criança aí nesse preparo, né? Então, pedir para a criança, desde a escolha, na verdade, do alimento, né? Então, pedir para a criança escolher o alimento, né? Então, participar do processo aí de compra desse alimento, de lavagem desse alimento, de preparação. Ai, Bárbara, mas envolve faca, envolve muitas vezes calor, temperatura, né? Fogão. Eu posso deixar? Se a criança for muito pequenininha, não, né? Mas se a criança já estiver aí aos seus próximos 7 anos, 6, 7 anos, né? Entrando na fase escolar, ela pode participar ativamente do cortar, do mexer o alimento, do participar do processo de cozimento. Se a criança for menor, nós podemos utilizar estratégias de fazer atividades para identificar o sabor, a textura, segurar o alimento, às vezes ainda arrumar o alimento em uma travessa, fazer com que a criança misture o alimento, né? Então, que a criança faça uma preparação, por exemplo, de uma salada de frutas, os pais já deixam, né, as frutinhas cortadas e a criança vai misturando aquelas frutas dentro de um potinho. Então, tudo isso faz parte de envolver a criança nesse processo de produção do alimento. Então, aí nós estamos realmente tendo uma afetividade, né? Desenvolvendo uma afetividade da criança em relação a esse alimento. Então, a tendência de rejeição desse alimento, da seletividade desse alimento, ou até medo de experimentar novos alimentos, que é um estado um pouco mais grave, que a gente chama de neofobia, ele acaba sendo aí diminuído, né, desmistificado dentro da cabecinha da criança.
Então, nesse sentido, é essencial que a criança entenda que a alimentação também é bacana e que ela pode participar desse processo. Eu espero que vocês tenham gostado e nós voltamos na próxima semana com uma próxima pauta. Até!